Quero ver aos nossos porco-homem brasileiros. Esse comentário vem do vídeo em que eu falo sobre os Bastet, os homem-gato da lore de Lobisomem o Apocalipse, o RPG onde você vai jogar com lobisomens e outros metamorfos. Então isso quer dizer que existem homens-porco? Sim. No nosso mundo aqui existem diversas lendas sobre o homem-porco. Seres que são metade homem e metade porco e que assombram por aí, derivados de maldições. Maldições ou rituais, feitiços que trazem uma entidade que vai aterrorizar matadouros e áreas de zona rural. Como, por exemplo, a lenda do homem-porco de Roanoke nos Estados Unidos, que surge aterrorizando áreas rurais e matadouros com grunhidos demoníacos e aparições extremamente violentas, praticamente a versão suína do Jason de Sexta-feira 13. E no mundo das trevas existe o homem-porco. Bom, praticamente, se a gente parar para analisar, todo tipo de raça metamórfica vai existir no mundo das trevas. Pois embora os Garou, os lobisomens, tenham sido criados para serem os protetores de Gaia, eles não são os únicos filhos da Mãe Terra. Muitos metamorfos criados por Gaia se perderam no tempo, foram extintos ou abandonaram as suas funções, inclusive por conta dos Garou. E outros passaram a servir apenas um aspecto da tríade, Weaver, Wild, Wyrm. E hoje, e quando eu digo hoje estou me referindo às edições anteriores de Lobisomem antes da 5ª edição, essas raças metamórficas elas são ascendentes apenas nos lugares onde a população dos Garou são mínimas. E como eu disse, sim, tem porco. Ou mais ou menos. Eles são os homem-javali. Os Gondir são a raça de homem-javali que infelizmente foram extintos na chamada Guerra da Fúria. A Guerra da Fúria foi uma guerra travada entre os lobisomens contra os outros metamorfos, também chamada de a Grande Caçada. E muitos estudiosos colocam a Guerra da Fúria acontecendo no momento em que a gente chega no fim do período conhecido como Impergium. O Impergium foi o período em que houve o abate da população humana pelos Garou para controlar os seres humanos. E isso aconteceu lá em tempos pré-históricos, e os seres humanos mantêm no seu subconsciente isso que os Garou fizeram. Por isso que quando vem um Garou na forma Crinos, um ser humano acaba entrando em delírio, pois no subconsciente eles ainda têm guardado, nós os seres humanos, o momento do Imperium, quando os lobisomens matavam os seres humanos à torta e à direito lá em tempos pré-históricos. E quanto à Guerra da Fúria, os motivos divergem do porquê ela vai acontecer, mas todos eles apontam os Garou como os principais agressores. Tem quem diga que os Garou buscaram a realeza, sendo as criaturas mais importantes de Gaia e queriam submeter todas as outras raças metamórficas sob seu comando, sob seu governo. E tem quem coloque que os Garou exigiram que as outras raças metamórficas falassem para eles como funcionavam os dons, os poderes que Gaia deu para essas outras raças metamórficas, poderes que não eram para ser dos Garou. O fato então é que muito provavelmente a Guerra da Fúria não teve apenas um gatilho para ter sido iniciada, ela foi feita de várias circunstâncias e que no fim acabou em massacre. E os Gondir, os homens-javali, eles entraram praticamente na Guerra da Fúria para proteger os seus irmãos, os Gural, que são os homens-urso, que sempre trabalharam juntos com eles. Como os homens-urso são muito solitários, eles acabavam sendo uma espécie de alvo fácil para os Garou destruírem eles, já que os Garou trabalham em grupo, em matilhas. E no caso dos Gural, eles são poderosos na cura, eles têm poderes de cura fenomenais. Inclusive parece que eles têm um dom que poderia fazer uma pessoa, um Garou, ressuscitar, ou outro metamorfo ressuscitar. E os Garou quiseram muito esse poder para eles. E aí por isso que acabaram iniciando a pancadaria com os Gural. E aí os Javalis vieram em proteção aos Gural. Só que o lobisomem é um bicho sujo, e eles acabaram por atacar não só na guerra os homens-javali, mas também os seus parentes, aqueles que têm sangue de homem-javali, mas não são exatamente metamorfos.
já que os metamorfos eles não podem cruzar entre si, eles têm que cruzar ou com um javali ou com um ser humano. E aí a preferência é cruzar com um parente deles, né? Que tem o sangue deles, não entra em delírio e coisa do tipo. Mas como eu estou dizendo, os lobisomens eles destruíram os parentes dos homens javali e também escravizaram muitos deles. E aí os Gondir acabaram por pedir ajuda ao Wyrm e se corromperam. E da corrupção dos homens javali surgiram os porcos caveira, criaturas altamente degeneradas que se alimentam de lixo, carniça e até de resíduos tóxicos. E que imitam de maneira altamente deturpada os poderes, os dons dos seus ancestrais Gondir. Fora que os porcos caveira, eles perderam totalmente a sua capacidade de raciocinar. E aí, para adquirir inteligência, eles precisam consumir os ossos de criaturas da Wyrm. E quando um porco caveira recupera o seu intelecto, ele passa a utilizar poderes místicos semelhantes aos rituais das sombras praticados pelos Bastet, os homens-gato. E aí essas criaturas passam a ser chamadas de porcos voodoo. Nos tempos modernos, apenas os Mokolé e os Gural lembram-se exatamente como eram os Gondir. Embora vários indícios das histórias contadas no folclore de vários povos humanos detalhem que essas criaturas um dia estiveram na Terra e existiram de fato. Quando Gaia os criou, o seu propósito era o de serem os tratadores da Terra, os cuidadores que promoviam a limpeza de Gaia, da Terra, do planeta, destruindo sujeira e parasitas, como a Wyrm. Sim, porque antes deles buscarem ajuda da Wyrm, eles se consideravam incorruptíveis, porque eles invadiam ali ninhos de malditos, bocas do inferno, para poder purificar o lugar. Onde muitos recuavam de medo, os Gondir avançavam. E eles desafiavam os lacaios da Wyrm a tentarem roubar os seus corpos ou mesmo influenciar as suas mentes. E eles não só repeliam os invasores, mas também os destruíam. E com certa facilidade, graças ao seu sistema imunológico. O metabolismo dos Gondir promovia que eles pudessem comer até mesmo a mácula da Wyrm e a destruir no processo. Então, com a ajuda dos Gural, eles purificavam lugares e outros metamorfos. Os javali destruíam a mácula da Wyrm e os Gural utilizavam o seu poder de cura. Os Gondir, eles não aparecem na primeira edição de Lobisomem, mas a gente já tem ali na primeira edição de Lobisomem os porcos caveira. Os Gondir, eles vão surgir mais para frente em edições futuras de Lobisomem ou Apocalipse. E o nome Gondir, salvo engano, ele vai ser colocado pela primeira vez no livro dos Mokolé, que vão falar sobre os homens javali. E ali eles vão citar as 5 formas que o javali possui e as 3 raças que eles detêm. E também contar a história de Casco Poderoso de Bronze, o último rei dos Gondir, que infelizmente foi destruído pelos Garou. E aí, você já conhecia os homens javali? Na sua mesa de Lobisomem ou Apocalipse, você já deu de cara com um porco caveira? Conta aí pra gente.